Olá pessoal, hoje é a nossa sétima aula, a gente vai falar sobre ressuscitação cardiopulmonar, né, RCP em crianças, tá? E assim, nos adultos, a maioria das paradas cardíacas, né, elas são provenientes de alguma arritmia cardiológica, tá? Que vai ocasionar em uma parada cardiorrespiratória, tá? Em alguns casos é consequência de um processo de deteriorização, tá? Quando falamos em pediatria, né, raramente a etiologia, ou seja, né, o motivo principal dessa parada cardíaca, ela é cardiológica, tá? Então, a causa mais comum da PCR em bebês e crianças é a hipóxia, tá? Mas a parada cardiorrespiratória também pode surgir por conta de algum outro quadro, tá? Que venha se arrastando, né? Como por exemplo uma infecção, tá? Ou um quadro respiratório, uma depressão respiratória, ou de qualquer outro tipo, certo? Então, por conta dessa diferença de etiologia que falamos, né? No caso de crianças e bebês, o que vale é a monitorização, tá? E assim não deixamos esse paciente deteriorar, tá? Por muito tempo, né? Como por exemplo, por conta de uma febre, de um ataque cardíaco, uma falta de ar ou um quadro infeccioso prolongado, tá? Como exemplos. Então, a gente vai observar os sinais, que são os gatilhos, né, para a parada cardiorrespiratória, e como vamos evitá-los, certo? E aí vem a questão mais crítica, né? A maioria dos bebês e crianças, né, que são acometidos pela parada cardiorrespiratória, né, elas desenvolvem uma lesão cerebral grave, né, por conta da necessidade de oxigenação que uma criança tem, tá? Então, nesses casos, é mais importante, né, ainda evitar essas intercorrências e a possível sequela neurológica, tá? Então, a parada cardíaca é um evento incomum em crianças, tá? Diferentemente dos adultos, em que a parada cardíaca súbita em geral apresenta origem cardíaca, tá? Em crianças saudáveis, dificilmente ocorrerá como resultado dessas causas, certo? Então, por isso, a importância do exame clínico e anamnese, ou seja, ela vai ter sempre uma história pregressa, tá? Então, né, a parada cardiorrespiratória em paciente pediátrico é raramente um evento súbito, né? E muitas vezes não resulta de uma causa cardíaca primária. Em geral, ela é secundária, tá? Então, a parada respiratória, né, que é a asfixia, resulta principalmente da falta de substratos celulares e não de um evento cardíaco súbito. Geralmente, as paradas cardíacas em crianças estão associadas à morte ou a outro resultado negativo, no que diz respeito ao comprometimento neurológico. Então, assim, a gente pode concluir que a maioria das paradas cardíacas em pediatria, tá, são causadas por asfixia, né? E apenas de 5 a 15% apresentam fibrilação ventricular, tá? Então, os resultados dessa RCP nesses pacientes, né, a partir de estudos em animais, né, apresentam uma maior efetividade com uma combinação de ventilação e compressões torácicas, tá? Então a gente pode ver nesse quadro, né, que são de causas de parada cardiorrespiratórias em pediatria, né? Ela evidencia uma porcentagem de causas de parada cardíaca em crianças, tá? E aí a gente vai observar que a maioria é o choque, né? 10% de origem respiratória, né? E os outros 10% de origem cardíaca, tá? E aí a gente entra, né? Qual protocolo de algoritmo a gente vai seguir? ABC ou CAB? Né? Apesar da importância de proporcionar a combinação de ventilação e compressões torácicas
em crianças vítimas de parada cardíaca, no caso asfixia, né? As novas diretrizes da American Heart Association recomendam alterações dessa sequência no suporte básico de vida, tá? Para o atendimento de bebês e crianças, né? Modificando a sequência, né, ABC para CAB, né? Que são compressões torácicas, Airway, que é as vias aéreas, e Breathing, ventilação e expiração, certo? Teoricamente, essa sequência deve adiar a primeira ventilação em cerca de 18 segundos, né? Menos tempo quando estiverem presentes dois socorristas, né? Então, como relata o sumário executivo do Consenso Internacional de Ressuscitação Cardiopulmonar, é, e a maneira que a ressuscitação deve ser obtida ou alcançada, tá? Elas não vão ser definidas, só não existe uma única maneira que essa ressuscitação ela deve ser obtida ou alcançada, tá? Elas representam meramente uma extensão, a aceitação da direção de como essa ressuscitação ela deve ser feita, tá? De um modo efetivo e seguro, tá? E essas diretrizes ela não implicará diretamente com as diretrizes antigas, que é de 2005, tá? Isso não quer dizer que as de 2005 sejam inefetivas ou não seguras, certo? Então, aí a gente tem a corrente de sobrevida em pediatria, né? Então, assim, para melhorar essa sobrevida e a qualidade de vida, né, no suporte básico de vida à pediatria, né, a gente deve fazer parte de um esforço da comunidade em relação à prevenção, tá? A gente faz uma administração precoce da RCP, né? Acesso rápido ao serviço de emergências médicas e suporte avançado de vida pediátrico, que é o PALS, né, que é o PALS, seguido de cuidados integrados, né, pós-parada cardíaca, né, e esses 5 elos eles vão formar a nova corrente da sobrevida na pediatria da American Heart Association, tá? E aí a gente tem a prevenção, né, a administração precoce da RCP, com ênfase nas compressões torácicas, incluindo desfibrilação, certo? Ativação do serviço de emergências médicas antecipado, né? Um suporte avançado de vida que seja efetivo, tá? E cuidados pós-paradas cardíacas integrados, né? Então, a prevenção da parada cardiorrespiratória em crianças, né? Tem como suas principais causas de morte em crianças são as falências respiratórias, síndrome da morte súbita infantil, a gente vai ter sepsemia também, e doenças neurológicas e algumas injúrias. Joia? Em bebês, aproximadamente até 1 ano de idade, né? Malformações congênicas, complicações de nascimento, prematuros e síndrome da morte subinfantil estão entre essas principais causas. Tá? As injúrias ou traumatismos são líderes de causa de morte em crianças com mais de 1 ano de idade e adultos jovens. Porém, muitas dessas mortes elas podem ser prevenidas. Tá? As causas mais comuns dessas injúrias em crianças são os traumatismos causados nos veículos, né, acidente de trânsito, né, onde as crianças são passageiras, as injúrias de pedestres causadas por acidente de bicicleta, né, afogamento, queimaduras, armas de fogo, tá? Portanto, se a vítima estiver irresponsiva, né, e não estiver respirando, né, ou apenas apresentar suspiros, né, que a gente chama de gasping, né, o socorrista leigo deve assumir que está diante de uma situação de parada cardíaca. E aí a gente deve ativar os protocolos, né, eh, da RCP, tá? E iniciar então a RCP. Vamos observar a verificação da resposta da vítima, né? Este procedimento ele não é
mais enfatizado pelas novas diretrizes da American Heart Association, tá? Uma vez que os profissionais de saúde em geral não conseguem obter fielmente a presença ou ausência de pulso, né, em bebês ou crianças, né? Ali ela em 10 segundos, tá? Então você tem 10 segundos para poder pegar esses sinais vitais, né? Então, assim, a palpação do pulso pode não ser o único determinante para o reconhecimento da parada cardíaca. E a indicação das compressões torácicas, tá? Então, se a vítima não responde, não respira normalmente e não apresenta sinais de vida, o socorrista deve imediatamente, né, iniciar as compressões torácicas, né? E não devemos demorar mais do que 10 segundos para concluir essa verificação de pulso, tá? E iniciar as compressões torácicas, caso negativo, né? Então, observou que o paciente não está respirando, né? Está inconsciente, né? E você, por algum motivo, não conseguiu pegar o pulso desse paciente, então provavelmente ele está em uma parada cardiorrespiratória. E aí a gente já inicia de imediatamente, né, os protocolos de RCP. Então, de acordo com a idade da criança, né, é, varia o pulso a ser selecionado para verificação, né? Para bebês, a gente usa o pulso braquial ou o femoral, tá? O femoral ele fica entre a espinha ilíaca, antero-superior e a sínfixe púbica, tá? E para as crianças, a gente pode usar, né, o mesmo que o adulto, né, o pulso carotídeo, tá? A gente entende que bebês é de 0 a 1 ano, né, e crianças a partir de 1 ano até 14 anos, certo? É, Cadê? Nessas imagens aí, né, a gente vai observar essas verificações de pulso, né? É, os profissionais da área de saúde têm uma certa dificuldade, né, de aferir esses pulsos, né, em 10 segundos. Então, as novas diretrizes, né, a partir de 2010, elas apenas desenfatizaram, tá? Então, assim, não quer dizer que não deva ser feito, certo? E o procedimento, obviamente, não foi removido, né? Mesmo porque esses profissionais da área de saúde que trabalham em situações especializadas, né, têm uma habilidade muito maior do que um socorrista leigo, né, porque estão em vivência no dia a dia, né, e conseguem tirar esse pulso, né, aferir esse pulso de um modo bem efetivo, tá? Então, as compressões torácicas de alta qualidade, né, a gente devem ser feitas com uma frequência e profundidade apropriada, né? Mas deve ser feita rápida, né? Em uma frequência de no mínimo 100 compressões por minuto e forte, né? Moderadamente forte, com a força suficiente para a gente deprimir o tórax no mínimo um terço do diâmetro antero-posterior, ou cerca ali de 4 centímetros para bebês e 5 centímetros para crianças, tá? Então, uma compressão torácica inadequada é comum, tá? Mesmo quando aplicada por profissionais da área de saúde. Então, a gente vai permitir o completo retorno do tórax antes de administrar as compressões torácicas subsequentes, tá? A gente vai minimizar as interrupções de compressões torácicas, né? Evitar a ventilação excessiva, tá? E para melhorar os resultados, né, a gente vai administrar as compressões torácicas com a vítima sobre uma superfície rígida, tá? Então, o ideal é deixar a vítima sobre uma superfície rígida, que aí a gente vai ter uma obtenção melhor dessas compressões torácicas, tá? Então, para bebês em situações com um socorrista, né, as compressões torácicas elas devem ser
administradas com 2 dedos sobre o externo, né? Como a gente pode observar nessa figura, né? Não devendo comprimir, né, o processo xifoide, que ele fica logo abaixo aqui do externo, né? Ou as costelas, que também fica próximo ao processo xifoide, tá? Então, as compressões torácicas elas devem ser de uma profundidade no mínimo de 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, né? Ou 4 centímetros de depressão de profundidade, né? Para RCP em crianças, os socorristas que são leigos e profissionais também, né, de saúde, deve comprimir, né, na metade inferior do externo. O externo está aqui, então a gente vai comprimir nessa metade inferior, tá? Na metade inferior do externo, tá? É, novamente, com a profundidade de 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, né? Ou 5 centímetros, né? Para crianças, 4 para bebê, tá? É... Opa, aqui. Então, as compressões torácicas de alta qualidade, né? A dependendo do tamanho do socorrista e da criança, né? Podemos utilizar uma ou duas mãos, tá? E podem ser utilizadas, essas mãos elas podem ser utilizadas nas compressões torácicas em crianças, tá? Mas independente dessa escolha, o socorrista deve atingir a profundidade, né, requerida para uma RCP efetiva, tá? Então, nas crianças, por exemplo, se for um cara, uma pessoa grande, uma criança de um porte médio, né, é, a gente pode usar uma mão e a outra mão apoiada na fronte da criança, né? Até porque uma pessoa muito grande ou pesada pode gerar até uma profundidade excessiva, tá? E aí essa profundidade excessiva ela pode vir até com fraturas de costelas e etc, tá? Então, a gente pode fazer a compressão com a mão. Pessoas mais leves, né, podem utilizar as duas mãos, tá? Como nas compressões convencionais em adulto. Então, após cada compressão torácica, né, a gente deve se permitir o completo retorno do tórax antes de administrar a compressão seguinte, tá? A fadiga dos socorristas, né, leva a compressões inapropriadas quanto à profundidade, né? A profundidade, a frequência e o retorno do tórax, tá? Então, a partir daí, quando houver dois socorristas, estes devem se alternar, tá? Nas manobras de compressões. A cada 2 minutos, tá? Para evitar a fadiga, essa troca deve ser realizada de modo mais rápido possível, né? Idealmente em menos de 5 segundos, certo? Então, troca as posições. Quem está na ventilação vai para a compressão, quem está na compressão vai para a ventilação, tá? E aí, dessa forma, a gente minimiza as interrupções das compressões torácicas, certo? E não compromete a efetividade da RCP. Então, a ressuscitação com compressões torácicas combinadas com ventilações, conforme já mencionamos, né, apresenta um resultado melhor na ressuscitação em crianças, tá? Porém, se o socorrista não for treinado para proporcionar essas ventilações ou se estiver impedido de realizar essa manobra conjunta, né, deve continuar com as compressões torácicas, né, que a gente chama de hands-on, né, até que a ajuda especializada chegue, né, que é o serviço de emergência médico. E aí a gente vai para a abertura das vias aéreas, né? Em situações
com apenas um socorrista, né, a proporção recomendada de compressões e ventilações é de 30 compressões para 2 respirações, tá? E depois de administrar as 30 compressões torácicas e abrir as vias aéreas, né? Aí a gente vai administrar 2 respirações, certo? Na criança irresponsiva ou inconsciente, a língua ela pode ser um fator de obstruir as vias aéreas, né? E interferir essas ventilações, certo? Então, a abertura de vias aéreas pode ser realizada pela manobra que a gente já viu nas aulas anteriores, de inclinação posterior da cabeça, que a gente chama de head tilt e chin lift, tá? Para crianças sem traumatismo ou traumatizadas, tá? Para administrar as respirações de bebês, né, a gente vai utilizar a técnica boca boca nariz, né? Ou pode ser boca nariz, tá? Ou boca a boca, tá? Aí vai depender do caso, né? Aqui nessa imagem a gente tem uma visualização, né, de uma respiração boca boca nariz, né? A gente consegue observar bem, ó. Então o socorrista ele vai englobar na criança, né, o nariz e a boca, tá? Algumas máscaras, né, aquelas máscaras de ventilação, elas fixadas de forma correta, né, a gente consegue fazer essas respirações já, tá? A gente já, a gente já viu essas máscaras nas aulas anteriores, certo? Então, o socorrista deve demorar 1 segundo para cada ventilação, se o tórax da criança não se movimentar, né? A gente vai reposicionar a cabeça dela, fazer um selamento mais efetivo, né? E tentar novamente, né? Em bebês, se houver dificuldades de um selamento afetivo, né, na técnica boca-nariz, né, a gente vai tentar a respiração boca-nariz ou boca-boca, tá? Então, na técnica boca-boca, o nariz pode ser pinçado, né, com 2 dedos, para melhorar a ventilação, né? Se a técnica de respiração boca-nariz, se você for utilizar a técnica de respiração boca-nariz, então aí a boca ela deve ser fechada, tá? Então, nos 2 casos, os socorristas devem certificar dos movimentos dos tórax, tá? Durante essas ventilações. Na presença de de um só socorrista, né, ela está recomendada a administração de 2 respirações, tá? Com a menor pausa possível nas compressões torácicas, tá? Após 30 compressões, certo? E as compressões torácicas, imediatamente após a administração das 2 ventilações, o socorrista administra, né, 30 compressões torácicas, né? No caso de um único socorrista presente, deve-se continuar um ciclo de 30 compressões e 2 respirações, tá? Por cerca de 2 minutos, ou seja, 5 ciclos, antes de deixar a criança ou vítima para ativar o serviço de emergência médica e obter o desfibrilador automático, tá? Se disponível, certo? Então, assim, se a gente tiver 2 socorristas, né? Se a gente tiver 2 socorristas, então as ventilações a gente pode reduzir o número dessas ventilações em detrimento das compressões. Por exemplo, 2 socorristas a gente vai fazer 15 compressões, 2 ventilações. 15 compressões, 2 ventilações. Um socorrista só, a gente vai fazer 30 compressões, né, e 2 ventilações. Né? Se o socorrista tiver habilidade para isso, tá? Se não tiver, aí o socorrista só vai fazer as compressões torácicas, que a gente chama de hands-on, tá? Que a gente falou anteriormente, tá?
Aí a gente tem a sequência do suporte básico de vida, né, com 2 socorristas. Então, os profissionais, né, de saúde, em geral, trabalham em equipe, tá? É razoável que eles determinem a sequência do atendimento a partir das prováveis causas da parada, tá? Como, por exemplo, em uma situação onde testemunhamos em que ocorre um colapso súbito, né, nessa vítima, né? E ela apresente-se irresponsiva, sem respirar, tá? O profissional de saúde ele vai concluir que a vítima sofreu uma parada cardíaca súbita, tá? E o ritmo provável é uma fibrilação ventricular. Então, né, deve-se imediatamente, né, acionar o serviço de emergência médico, né, providenciar um DEA, né, e instituir a RCP e a desfibrilação antecipada, certo? A gente vai dividir em 4 partes, né? A primeira parte, né, a verificação da necessidade da RCP, certo? Se a vítima inconsciente não responde a estímulos e não está respirando, ou apresenta apenas suspiro, né? Aí você vai solicitar que alguém ative o serviço de emergência médica e iniciar de imediatamente a RCP, certo? O segundo quesito é a verificação do pulso, né? Se o bebê ou criança está irresponsiva e sem respiração, mas a gente observa aqueles suspiros, né? Aqueles pequenos suspiros, né? A gente não deve considerar, né, isso como uma respiração normal. Então, o profissional de saúde não deve levar mais do que 10 segundos para verificar esse pulso, tá? Através do pulso braquial em bebês e pulso carotídeo ou femoral em crianças, tá? Se em 10 segundos de verificação não sentir ou não tiver certeza de ter sentido o pulso, né? Então, assim, iniciamos, né, as compressões torácicas, tá? E a verificação desse pulso ele pode ser difícil, né? Principalmente em situações como estas, né? Situações de emergência, tá? Então, tem alguns estudos que comprovam que mesmo profissionais da área de saúde apresentam dificuldades nessa verificação, tá? O terceiro quesito é a bradicardia com perfusão sistêmica ruim, certo? Se o pulso apresentar menos de 60 batimentos por minuto, a gente sabe que isso aí para a criança é uma bradicardia, tá? E houver sinais de perfusão sistêmica ruim, o que são esses sinais? É uma palidez, uma cianose, tá? Aí iniciamos, né, as compressões torácicas, né, apesar da necessidade de um apoio de uma oxigenação ou ventilação, tá? O débito cardíaco em bebês e crianças, ela vai depender muito da frequência cardíaca, tá? Então, uma bradicardia pronunciada com uma perfusão sistêmica ruim é um indicativo de parada cardíaca iminente. Então, aí a gente inicia as compressões torácicas, né, antes da parada cardíaca. Dessa forma, ela resulta em uma sobrevida melhor para essa vítima, tá? Quarto quesito são as compressões torácicas, tá? Então, nos bebês e crianças irresponsivos, né, sem respiração e sem pulso, né, ou se vocês não tiverem certeza da presença ou não desse pulso, né, iniciar as compressões torácicas da mesma maneira que foi dita é, anteriormente, tá? E a única mudança nas compressões torácicas para os profissionais de saúde é para bebês, tá? Então, quando um único socorrista profissional de saúde estiver realizando a ICP, este deve-se utilizar ali 2 dedos para as compressões torácicas, né? Comprimir a metade inferior do externo pelo menos 1/3 da profundidade do tórax, tá? Cerca de 4 centímetros. E quando 2 socorristas, né? Enquanto em 2 socorristas, né, estão administrando a SCP, é recomendada a técnica com 2 polegares, tá? E movimentos circulares, circundando o tórax do bebê com as mãos. Tá? A gente vai ver aqui agora como é essa técnica.
né? Então, né, a gente vai colocar os dois dedos polegares, tá? Lado a lado, né? Na metade inferior do externo, tá? Com as pontas apontadas para a cabeça do bebê, tá? Opa, aqui. É, abrir ambas as mãos com os dedos juntos, né? Envolvendo a porção inferior do tórax do bebê, né? Com as extremidades dos dedos apoiando o dorso, né? E com dois polegares realizando as compressões do externo, né? Então vamos comprimir a metade inferior do externo pelo menos um terço da profundidade do tórax do bebê, ou cerca de 4 centímetros, tá? Esta técnica com dois polegares em movimentos circulares das mãos, que a gente chama de two thumbs encircling hands, né? Ela apresenta uma melhora na qualidade da RCP em bebê, ao obter um maior pico de pressão de perfusão sistólica e coronariana, tá? Acompanhado por uma boa profundidade e força de compressão, certo? Mas se o socorrista não conseguir realizar as compressões torácicas com essa técnica, né? Aí deveremos lançar a mão das compressões torácicas com dois dedos, né? Que a gente pode usar tanto o dedo médio e anelar, quanto o dedo indicador e médio, certo? Na porção inferior do externo. Então, as ventilações. Após as 30 compressões, né, a gente vai efetuar a manobra de abertura das vias aéreas com a inclinação posterior da cabeça e o levantamento do queixo e administrar as duas expirações, tá? Então, assim, quando se tem um traumatismo em evidência, né, a manobra de avanço ou deslocamento anterior da mandíbula está indicada, tá? Que é a que a gente chama de jaw thrust, né? Em função dessa necessidade, dessa manutenção das vias aéreas obstruídas, né, a gente acaba proporcionando uma ventilação e uma respiração adequada durante a RCP, né, pediátrica, né? Se o movimento anterior da mandíbula não for eficiente, né, para a abertura dessas vias, aí a gente vai utilizar a manobra de inclinação posterior da cabeça e o levantamento do queixo, né, que é o head tilt e o chin lift, certo? Então, as compressões torácicas e ventilações coordenadas, né? Então, para o único socorrista, como já foi dito, é indicado que a proporção entre as compressões torácicas e ventilações sejam de 30 para 2, né? Nesses socorristas, na ICP em bebês e crianças. E, né, no caso de duas pessoas, né, um deles ele deve administrar as compressões torácicas, né, enquanto o outro administra a ventilação. Então, em dois socorristas, a gente vai usar a proporção 15 compressões para duas aspirações, como a gente falou anteriormente, tá? As administrações devem ser ventiladas, as ventilações devem ser realizadas, desculpa, com o mínimo de interrupções das compressões torácicas, tá? Lembrando que depois de 2 minutos ou 5 ciclos, né, os socorristas devem trocar de lugar, né? Ou seja, quem está ventilando vai para compressão e quem está para compressão vai para ventilação, tá? A fim de evitar a fadiga, certo? E melhorando a qualidade dessa RCP, tá? Então, na desfibrilação, né? A fibrilação ventricular pode ser a causa de colapso súbito ou pode se desenvolver durante a tentativa de ressuscitação, né? Então, as crianças vítimas de um colapso súbito, né, são suscetíveis a apresentar uma fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, tá? Ou seja, dificilmente não,
a gente não vai encontrar pulso nesses pacientes, né? E vão necessitar de um RCP e fibrilação imediatas, tá? Então, a fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular, né, são ritmos passíveis de choque, né, designados porque respondem a choque elétrico, né? É, então, o DEA reconhece esses ritmos, né, e alguns são equipados com dispositivos para reduzir a energia para a criança, né? Ou seja, a energia desse choque, tá? Para crianças de 1 a 8 anos de idade, né? E é muito comum em instituições que cuidam de crianças e tem programas de ressuscitação integrado, né? Como, por exemplo, programa para o DEA, né? É recomendado que este, né, tenha uma alta especificidade, né, de reconhecer os ritmos chocáveis, né, em pediatria. E contém um sistema, né, de atenuação da dose administrada nesse dispositivo, tá? Para essa faixa etária de 1 a 8 anos. Tá? Nas situações de emergências em que esses sistemas atenuador de dose, né, para a criança não estiver disponível, né, a gente deve administrar a dose padrão do DEA. Né? Isto é, aquela dose de energia para adulto mesmo. Tá? Então, uma sequência de uso no DEA em crianças. Né? A gente vai ligar o DEA, né? Então você tem as instruções que o DEA vai dando ali para você. Né? Termine, né, o ciclo de RCP, né, para que o DEA analise esse ritmo dessa vítima, né, com compressões, né, se possível. Né? Inicie as compressões torácicas imediatamente após o choque, certo? Então você vai minimizar as interrupções das compressões torácicas, tá? E as PAs, né? A gente tem essas PAs pediátricas, né? A gente consegue observar aqui, ó, que elas são, né, posicionadas em região antero-posterior, tá? Que a gente tem aqui de 0 a 8 anos até 25 quilos, tá? Menor de 25 quilos, certo? Outra alternativa, né, que a gente pode usar, né, essas pás é no diâmetro mais anterolateral, certo? A pá inferior. Então, né, o DAI ela vai apresentar-se, né, com duas pás que devem ser posicionadas no paciente. Né? A gente vai colocar uma pá direita do osso externo, abaixo da clavícula, e a outra pá na linha axilar média esquerda, tá? Na região anterolateral da criança. Tá? Por quê? Porque a gente precisa ter um distanciamento dessas pás, ó, de 4 centímetros. Tá? Então, a gente puxando essa pá, né, para uma região anterolateral, a gente pode conseguir, né, essa distância maior de 4 centímetros. Tá? Então, conforme mencionado, né, os profissionais de saúde e socorristas treinados apresentam mais eficiência na colocação dessas pás nos pacientes, tá? Bem como no manuseio do DEA, certo? Porém, né, as expressões gráficas do DEA, né, ela mostram como onde colocar as pás no paciente, né? A gente tem no DEA um manualzinho, tá? De como essas pás devem ser colocadas, certo? Mas quem tem prática faz isso mais rápido. É, Então, a RCP apenas com compressões para bebês e crianças, tá? Então, vários estudos, para concluir, né? Vários estudos demonstram a superioridade da ressuscitação pediátrica quando a RCP é composta de compressões e ventilações. Esse é o cenário ideal, tá? E uma RCP otimizada em bebês e crianças inclui os dois procedimentos de ressuscitação, compressões torácicas e ventilação. Tá? No entanto, é preferível administrar, né, apenas compressões torácicas do que não administrar nenhum tipo de RCP. Tá? Então, se você não estiver conseguindo ventilar esse paciente por algum motivo, né, faz pelo menos as compressões torácicas, tá? Que é até mais importante.
né? Uma vez que a principal causa de parada de cardíaca é a asfixia, né? E não uma fibrilação ventricular, um taque cardíaco ventricular. Por isso que a gente sempre faz, né, junto com as ventilações, as compressões junto com as ventilações, certo? E é isso, pessoal. Finalizamos nossa aula, né? E na próxima aula, aula 8, a gente vai falar é, sobre RCP em grávidas, tá? E RCP em ambiente odontológico, certo? Um abraço, pessoal. Bom estudo. Até mais.